Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria estar de volta com todos vocês, com o nosso programa. Este é o momento em que eu sento aqui no meu gabinete simples para conversar com vocês acerca da palavra de Deus. Nesse momento, eu gostaria que você se aproximasse mesmo do Senhor Jesus, do nosso Deus, e pela fé nós pudéssemos ter o melhor culto das nossas vidas. Só que esse culto que nós vamos ter agora vai durar pouco tempo, uns 20 minutos, 15, 18 no máximo. Eu preciso que você dê bastante atenção a esse assunto que nós iremos falar. Nós vamos falar hoje sobre fé. Estamos falando também sobre paternidade espiritual. E na paternidade espiritual, nós temos então um assunto muito importante chamado fé. Por quê? A fé está dentro da paternidade espiritual. Por quê? A fé é a base, a fé é o segredo, a fé é tudo, tá? A fé é tudo. Então eu preciso que você entenda o que é fé. Deus é o autor da fé e nós precisamos obter essa fé. Só que aí eu preciso conversar um pouquinho mais. Você teria aí 15 minutinhos para nós falarmos sobre fé? Então, prepara o seu café, prepare a sua água, você que está ainda deitado, eu não sei como e onde você estará nos assistindo, mas esse é o nosso culto, tá? Você que talvez fala, pastor, eu me alimento pelo programa, pelos devocionais que o senhor faz, e também eu me alimento pelos cultos que o senhor posta. Então eu estou aqui, participo da ceia em casa, oro em casa, me alimento em casa e me sinto muito bem. Isso é importante porque algumas pessoas pensam que a igreja física, o local, é o que faz a pessoa sentir Deus. Não, o que faz a pessoa sentir Deus, primeiramente, é o desejo que você tem de alcançar, de receber aquilo que Deus tem para você. Tá? Primeira coisa que você precisa é ter esse desejo, essa vontade de ter o que Deus tem para você. Agora, existem pessoas que elas estão distantes, elas estão na cidade que ela está, já passou por várias igrejas e não tem uma igreja que ela adaptou. E hoje, infelizmente, muitos pregadores precisam voltar para a cruz, voltar para Jesus Cristo, por incrível que pareça. Aquele versículo que está no livro de Apocalipse que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Você sabia que aquela igreja que havia deixado Jesus de fora, sabia que as pessoas que disse que Jesus está dizendo, eis que eu estou à porta e bato, você sabia que ele está batendo na porta da igreja, ou seja, das pessoas, querendo entrar no coração das pessoas? Ou seja, aquela igreja, ela tinha tudo por dentro, mas não tinha Jesus com eles. Eles estavam sem a presença de Jesus. Eles tinham melhor louvor, melhor dança, o melhor clube de amizade, a melhor poltrona, o melhor ar-condicionado, o melhor microfone, tudo era de luxo. Só que Jesus não estava lá. É melhor a gente sentar debaixo da árvore, não é verdade? E ter a certeza de que Deus está conosco. Então, sem demais delongas, vamos falar de fé. Eu vou começar aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 38. Hebreus 10, 38. Por favor, se você puder, leia comigo. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
Lendo novamente, Deus falando, né? O justo, tá? Viverão pela fé. Se eles recuarem, minha alma não tem prazer neles. E uma outra versão diz: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Ou seja, se alguma pessoa deixar de viver pela fé. A Almeida Revista e Atualizada, ela vai dizer assim: o meu justo, eu gosto dessa expressão, o meu justo, porque está trazendo para perto. É Deus dizendo assim: o que é meu vai viver pela fé. Então, se eu preciso viver pela fé, como está dizendo o texto, então a primeira coisa que eu preciso fazer, meus amigos, é aprender o que é fé. Se eu preciso viver pela fé, eu preciso aprender então o que é fé. No capítulo 11, nós já vimos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e aprova a convicção de fatos que não se pode ver. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não posso ver. Ou seja, fé é eu acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu espero, tá? Ou seja, fé é eu acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu espero. Acreditar é a chave, porque acreditar é o crer, tá? A fé é assim, a fé é a certeza de que Deus pode fazer aquilo que eu espero. Ou seja, fé é crer que Deus pode fazer aquilo que eu espero. E o crer é que move a minha fé. Quer ver uma coisa? No versículo 6 diz assim: ora, sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar-lhe. Está falando de agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente, creia que Ele existe. Segundamente, Ele é galardoador dos que o buscam. Muito bem. Então, a fé é importante porque sem ela eu não agrado a Deus. Oh, meu Pai, vamos entender isso aqui. Então eu preciso ter fé, pastor, sim. Como vem a fé, pastor? Romanos 10:17 vai dizer para nós que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Vamos lá? Vamos ler? Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quer dizer, a fé vem quando você ouve aquilo que Deus falou com você. Tem pessoas que pensam que para ter fé, ela tem que ler a Bíblia toda. Existem pessoas que pensam que quanto mais elas leem a Bíblia, mais a fé delas aumenta. Nesse sentido, falou Jesus o seguinte: os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí Jesus falou para eles assim: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, algumas versões vai dizer do tamanho, mas seria como um grão de mostarda, vocês diriam ao monte: salta de um lado para o outro. O que Jesus quis dizer com isso? É para nós continuarmos medindo a nossa fé? Não. Quando Jesus disse aos discípulos: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, ou do tamanho de um grão de mostarda, vocês transportariam montanhas, o que Jesus está dizendo? Não é o tamanho da fé. Porque você já viu o grão de mostarda, o tamanho que é? Imagina se um tamanho de grão de mostarda, uma fé do tamanho de grão de mostarda transportaria montanha. Então você imagina uma fé do tamanho de um caroço de feijão, ou de um caroço de uva, ou de manga. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: a fé não tem tamanho, porque fé é certeza. Certeza de quê? Daquilo que a palavra de Deus falou com você. Ou seja, o que a palavra de Deus falou comigo?
que Deus é recompensador dos que o buscam. Toda vez que você está buscando a Deus, amando a Deus, adorando a Deus, você está fazendo isso por causa da palavra dele. Então, para você ter fé, não significa que você vai ter que ficar lendo a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, né? Ou Mateus. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que, ou você pensar que quanto mais você lê a Bíblia, mais fé você tem, quando você deixa de ler a Bíblia, diminui a sua fé. Não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que a fé, ela exige ação. E qual é a ação da fé? É o crer. Vamos dar uma olhada nisso? O crer é a ação da fé. Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Deixa eu ver se tem aqui outra explicação na Bíblia em inglês. Deixa eu ver aqui. A fé vem pelo ouvir, isso é, o que foi dito, tá? Olha só, a fé vem pelo ouvir, ou seja, se ouvindo o que foi dito. O que foi dito? Deus é recompensador de quem o busca. Ah, tá, então eu vou buscar. E o que and comes, what is heard comes by. Ok, e o ouvir, o que se ouve, né, vem pela pregação. A mensagem, né, que vem dos lábios de Cristo. Olha só. Olha que interessante, né? Aqui a Bíblia amplificada, ela diz que a fé vem pelo ouvir, por aquilo que foi dito, e o que se ouviu vem pela pregação da mensagem que vem dos lábios de Cristo. Dos lábios de Cristo, o Messias. Então, você precisa acreditar no que Cristo fez por você. Então, a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve o que Cristo fez por você, o que Cristo fez por nós? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para nos abençoar. Ele morreu para que você e eu fôssemos mais que vencedores. Então, nós não temos que ficar na culpa, achando que Deus está irado conosco, nos castigando, não. Tudo que nós temos hoje em Deus não é por nossa causa, é por causa de Cristo, que nos amou e morreu por nós. Eu sei que para muitas pessoas que não têm a presença do Espírito Santo, talvez ela tenha dificuldade de entender como é que pode aquela pessoa, ela é pecadora. Sim, todos nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores. A diferença entre um e outro é que nós somos pecadores que entendemos que alguém pagou o preço pelos nossos pecados. Nós carregamos a natureza pecaminosa, mas nós temos um amor muito grande por aquele que morreu pelos nossos pecados. Deu para entender isso? Vou repetir. Oh, aleluias. Você e eu somos pecadores. E existem outros pecadores também. Qual que é a diferença entre nós que somos pecadores e temos Cristo, e aqueles que são pecadores também, mas não têm Cristo? Qual que é a diferença? A diferença é que nós somos pecadores e amamos a Cristo, que sofreu por causa dos nossos pecados. Então nós chegamos para Cristo e falamos assim: eu não sei como te agradar, eu não sei como, eu não sei o que te dar, eu não sei como te agradecer, eu não sei como te louvar, eu não sei como te bendizer, eu não sei como, ó meu Senhor, eu não sei como, eu não sei o que fazer, Senhor, para te engrandecer pelo que o Senhor fez por mim. Poxa vida, eu tinha que morrer porque eu sou pecador, mas o Senhor morreu a minha morte, o Senhor morreu pelos meus pecados. Este é o pecador arrependido. Não tem como nós deixarmos de ser pecadores, e nós só vamos para o céu porque nós amamos aquele que morreu pelos nossos pecados. Existem outras pessoas que elas também são pecadores. Elas são pecadores
mas elas não querem saber se alguém morreu pelo pecado delas. Elas não entregaram a vida a Jesus. Elas não têm esse amor a Jesus, por Jesus ter morrido por elas. É bem provável que algumas pessoas, elas talvez dirão assim: o problema foi dele de morrer, eu não pedi para ele morrer por mim. O problema foi de Adão. O problema é dele, morreu porque quis. Então a pessoa rejeitou o amor, rejeitou o perdão, rejeitou a salvação. Isso é muito sério, gente. Estou explicando uma coisa muito séria aqui para vocês. Eu nunca expliquei dessa forma. Então, qual que é a diferença entre um pecador que vai para o céu e o pecador que não vai para o céu? Qual que é a diferença? A diferença é que o pecador que vai para o céu, ele aceitou que Jesus morreu por ele. É como o ladrão na cruz, antes de dizer, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que muitas pessoas pensam que ele foi salvo por estas palavras, mas a salvação dele não foi por estas palavras. Antes do ladrão na cruz dizer estas palavras, ele também zombava de Cristo. Mas num dado momento, o colega dele estava zombando de Cristo. E ele olhou para o colega e disse assim: você nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Está lá no livro de Lucas. Rapaz, você e eu, nós vamos morrer. Daqui a pouco nós vamos morrer. Nós estamos pregados na cruz, sentenciados à morte. Agora, nós estamos aqui pregados na cruz porque os nossos atos mereceram. Nós estamos pagando pelos nossos pecados. Nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Agora ele aqui, ele é inocente. Ele não fez nada para merecer estar pregado nessa cruz. O que é isso? O reconhecimento de que eu sou pecador, mas alguém morreu em meu lugar. E na sequência ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu posso até ler isso aqui para você, já que estou explicando, quer ver? É Lucas, lembra-te de mim. Deixa eu pegar aqui, eu estou com uma Bíblia online aqui, que as outras Bíblias ficaram para lá. Olha só, Lucas, capítulo 23, versículo de número 42. Começa no 39, Lucas 23, 39. Cuidado você que fica pensando que é só dizer: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. O ladrão da cruz não foi salvo por essas palavras. Não. Tá? E aí, se você já ouviu do seu pastor dizendo que o ladrão na cruz foi salvo por essas palavras, acende uma luz aí, que às vezes o seu pastor, ele salta, ele deixa de prestar atenção em algumas verdades importantes. É só ler um pouquinho do contexto. Se ele não lê, você passa a ler um pouquinho mais do contexto. Vamos lá, vamos ver? Olha só. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Estou lendo Lucas 23, 40. Você não teme a Deus estando na mesma condenação, rapaz. Verso 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Então, na sequência, o verso 42, ele vem dizer:
e disse a Jesus: Senhor, ele chama Jesus de Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que leva à salvação a uma pessoa? É a pessoa reconhecer que ela é pecadora, mas Jesus morreu por ela, tá? Então existem dois tipos de pecadores. O pecador que somos nós, que pecamos, pensamos, falamos coisas, agimos sem pensar e pecamos, mas entendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados e não queremos pecar, não amamos pecar, brigamos contra o pecado e chegamos diante de Jesus e adoramos a Jesus por ter morrido pelos nossos pecados. E existem aquelas outras pessoas que não querem saber, vivem a vida como se a vida delas fossem apenas delas. Deu para entender até aqui, gente? Então, cuidado. Ame a Jesus, abraça o Espírito Santo, sirva a Jesus de todo o teu coração. Ele quer ser teu pai espiritual. Ele quer abraçar você. Você precisa ter essa fé para a salvação. A fé que leva você a dizer assim: Senhor, obrigado. Tu és o meu Deus, meu Pai. Tu és a rocha da minha salvação. Quero orar por você agora, por favor. Ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Como é bom te conhecer. Como é bom entender a Tua palavra, amar a Tua palavra, louvar a Tua palavra, bendizer a Tua palavra. Como é bom engrandecer o nome daquele que é sobre todos os nomes. O nome que é maior. Como eu falei, nós somos pecadores, erramos, só que nós carregamos uma coisa por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós não amamos o pecado, nós não gostamos de pecar, nós odiamos o pecado. Essa natureza está implantada em nós enquanto aqui na terra, mas nós não amamos ela. Nós falhamos, nós erramos, mas nós não gostamos, não queremos. Quando falhamos, choramos, entristecemos e falamos: Pai, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, nós te amamos, porque o Senhor morreu para nos dar o perdão pelos nossos pecados. Então, eu te agradeço pelo Senhor ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados. E há pessoas dizendo assim: muito obrigado, Senhor, porque eu entendi o que o Senhor Jesus Cristo me explicou hoje, por meio dessa explicação que o pastor deu. Te amo também, Senhor Jesus. Diga isso, diga: te amo também, Senhor Jesus, porque eu entendi que o Senhor morreu pelos meus pecados. Amém. Graças a Deus. Meu Pai, olha, todos os domingos nós vamos ter uma mensagem aqui especial, tá? Tá chegando o domingo de Páscoa também, né? Já no próximo domingo já é a Páscoa e nós vamos ter um culto especial. Enfim, vamos ter sexta-feira da Paixão também, culto especial, e louvado seja Deus. Não desliga o vídeo sem antes deixar o seu like. O seu like é como se você estivesse dizendo amém, glória a Deus, foi bom assistir essa mensagem. Se te ajudou, compartilhe com outras pessoas, que pode também ser útil para outras pessoas. Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro.